Como afinal tratar a ansiedade? A ansiedade tem cura? Ou só é possível tratar os sintomas, por exemplo? Será que remédios são sempre necessários? E será que terapias são melhores que remédios? É sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Macanhã, eu sou terapeuta em hipnose, especializado em diversos sintomas como ansiedade e depressão. Se você tiver interesse em hipnose, em terapia, ansiedade, curta esse vídeo e me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Assim você me ajuda na divulgação dessa informação, ajudando também muitas pessoas que possam estar passando por esses problemas. Antes de falarmos sobre tratamento para ansiedade, vamos falar um pouco sobre os tipos de ansiedade mais conhecidos. Temos, por exemplo, as fobias. Todo mundo provavelmente conhece alguém que tem algum tipo de fobia. A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade também, que geralmente é um medo irracional de alguma situação, de alguma atividade, de algum lugar, de algum objeto, ou mesmo de algum animal. Mesmo que isso não represente um perigo racional. Muito bem. Além da fobia, nós temos o estresse pós-traumático. É um distúrbio que se caracteriza pela dificuldade em se recuperar depois de viver ou testemunhar alguma coisa realmente assustadora, como um acidente, por exemplo. Nós temos também o TOC, o famoso transtorno obsessivo compulsivo. São pensamentos e medos irracionais, são o que a gente chama de obsessões, que levam a alguns tipos de comportamentos obsessivos que geralmente fogem do controle das pessoas. Nós temos também o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, eu vou inclusive fazer um vídeo só sobre ele, mas ele é um alerta da nossa amígdala cerebral, uma região onde dispara uma espécie de um alarme no nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha vários tipos de sintomas físicos. E nós temos também a agorafobia. A agorafobia no passado já foi inclusa dentro do transtorno de pânico e agora cada vez mais ela se encaixa numa categoria à parte. A agorafobia é um medo de lugares e situações que possam causar algum tipo de pânico ou até mesmo algum tipo de constrangimento. E nós temos a famosa TAG. TAG, para quem não sabe, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade excessiva, uma preocupação exagerada com eventos da vida cotidiana, sem motivos óbvios, sem nada necessitar aquele tipo de ansiedade tão forte. Muito bem, nós temos então os principais tipos de ansiedade aqui. Agora nós precisamos saber qual é a intensidade, se o quadro é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. E para isso a gente tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente utiliza é o impacto pessoal. Então, o impacto pessoal. O impacto pessoal, ou mesmo impacto profissional, em algumas vezes, ou enfim, no relacionamento da pessoa com os familiares ao seu redor, né? Se aquele impacto é muito grave ou não, a ponto da pessoa não conseguir desenvolver uma atividade profissional, a ponto do casamento dessa pessoa estar totalmente desestruturado, por exemplo. O segundo parâmetro é o tempo. Quanto tempo a pessoa vive aquela situação? Quanto mais demorado o tratamento, mais complexo a sua solução. E o terceiro parâmetro
é a resistência ao tratamento. A resistência. Ou seja, se a pessoa já tentou várias terapias, por exemplo, e a ansiedade persiste, o profissional de saúde ele vai definir se o paciente vai precisar da medicação, se ele vai precisar de terapia ou se ele vai precisar de ambos, da medicação com a terapia. Através da intensidade, quadros de intensidade mais alta necessitam geralmente de medicação, juntamente com tratamento terapêutico. Acima de tudo, terapias não devem ser usadas apenas quando você já tem o problema. Terapias como Mindfulness e a própria hipnose devem ser usadas como prevenção à ansiedade também e até mesmo à depressão, melhorando muito a nossa atenção e o foco no momento presente. Além disso, claro, atividades físicas são sempre bem-vindas para pessoas que sofrem de ansiedade. Não é só para quem já sofre de ansiedade, mas evita também que você desenvolva ansiedade ao longo da vida. E é claro, a alimentação. A alimentação para reduzir a ansiedade, para controlar a ansiedade, deve sempre incluir alguns tipos de alimentos que a gente chama de probióticos, que aumentam a produção de serotonina. Então você pode colocar aí na lista ômega 3, aminoácidos que você já encontra em carnes e peixes, vitamina C e mais recentemente descobriram que o equilíbrio microbiano que é conseguido através de probióticos podem prevenir a ansiedade e a depressão. Probióticos podem ser ingeridos em forma de iogurte natural, por exemplo. Muito bem. Entendemos como o tratamento é feito e como um profissional de saúde vai definir o melhor caminho para você. Mas sempre que falamos de ansiedade, falamos de tratamento e não de cura. Qual é o motivo disso? Afinal, existe ou não cura para a ansiedade? O principal motivo que a gente não fala de cura é que quando usamos o termo cura, estamos falando sobre cura no modelo médico, onde cura é uma doença física ou uma doença mental que já é completamente entendida e controlada pela ciência, o que não é o caso da ansiedade. Portanto, utilizando essa definição médica de cura, nós não podemos dizer que a ansiedade tem cura. Isso porque até hoje a ciência não sabe dizer 100% a causa de todos esses tipos de ansiedade. Mesmo a medicina tendo evoluído muito nesse sentido. Só poderíamos prometer uma cura se existisse um método único, por exemplo, que curasse todas as pessoas que passam por essa técnica, como acontece com o antibiótico, por exemplo. Mas a grande verdade é que quem está procurando terapia pouco está interessada nesse conceito médico de cura. A pessoa que está sofrendo de ansiedade, ela quer se ver livre dos seus sintomas, independente se isso é considerado cura ou não. Ou seja, essa pessoa ela quer a sua vida normal de volta e, de preferência, sem ter que tomar remédios para sempre. Então, independente da nomenclatura a ser usada, é possível você ter a sua vida normal de volta e não possuir mais os sintomas de ansiedade. Na grande maioria dos casos, isso é sim possível. E apenas com a terapia e às vezes em casos mais graves, como a gente viu, numa junção de remédios com terapia. Cada terapia vai fazer isso utilizando técnicas diferentes. Eu tenho um vídeo explicando especificamente como a hipnoterapia trata a ansiedade. As taxas de sucesso no tratamento de terapias geralmente dependem muito mais do engajamento do paciente do que no terapeuta, ou na técnica utilizada, se é hipnose ou se é qualquer outra coisa. De nada adianta, por exemplo, fazer terapia apenas porque alguém está pedindo para você fazer. É algo que você tem que fazer e se entregar ao máximo, para que um ótimo trabalho possa ser feito. Se esse é o seu caso e você está apto a iniciar uma terapia, meus parabéns!
Identificar o problema já é um grande passo. Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Se você tiver interesse em hipnose, terapia, ansiedade, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais que estão por aqui. Assim você divulga ele para muito mais gente que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado.